Gênero, subgênero da música. Grunge, parte 01. Grunge, às vezes chamado de Seattle Sound ou som de Seattle, é um subgênero do rock alternativo que surgiu no final da década de 1980 no estado americano de Washington, principalmente em Seattle, inspirado pelo hardcore punk, pelo heavy metal e pelo indie rock. As letras das bandas nomeadas grunge geralmente caracterizam-se por altas doses de angústia e sarcasmo, entrando em temas como alienação social, autodúvida, abuso, negligência, traição, isolamento social, isolamento emocional, trauma psicológico e desejo de liberdade. A estética grunge é despojada em comparação a outras formas de rock e muitos músicos grunge destacaram-se pela sua aparência desleixada e por rejeitarem a teatralidade em suas performances. O início do movimento grunge agrupou-se em torno da gravadora independente Sub Pop, de Seattle, no final da década de 1980. O grunge tornou-se comercialmente bem-sucedido na primeira metade da década de 1990, devido principalmente aos lançamentos de Facelift, do grupo Alice in Chains, de Nevermind, do grupo Nirvana e Ten, do grupo Pearl Jam. O sucesso dessas bandas impulsionou a popularidade do rock alternativo e fez do grunge a forma mais popular de hard rock na época. No entanto, muitas bandas grunge estavam desconfortáveis com tal popularidade. Apesar de a maioria das bandas grunge ter se separado ou desaparecido no final da década de 1990, sua influência continua a afetar o rock moderno. A popularidade do grunge começaria a diminuir em meados da década de 1990. Das grandes bandas que deram vida ao movimento, só essas estão ativas: The Melvins, Mudhoney, Alice in Chains e Pearl Jam. Origem do termo: acredita-se que o termo grunge provém de uma pronunciação relaxada da palavra grunge, jargão usado em inglês que quer dizer sujo, que surgiu como um jargão dos termos em inglês dirt, sujeira, ou filthy, imundície, porcaria. Mark Arm, o vocalista da banda Green River, de Seattle, e mais tarde do Mudhoney, é geralmente creditado como sendo o primeiro a usar o termo grunge para descrever este gênero de música. Arm usou o termo em 1981, quando escreveu uma carta com o seu nome Mark McLaughlin ao Seattle Zine Desperate Times, criticando sua banda Mr. E Pandit Calculations como puro grunge. Puro barulho. Pura merda. Claro Comprei, editor da Desperate Times, cita isso como o primeiro uso do termo para se referir a uma banda de Seattle, e menciona que Bruce Pavitt da Sub Pop popularizou o termo como um rótulo musical em 1987-88, utilizando-o em várias ocasiões para descrever o Green River. Apesar de Arm usar o termo originalmente de forma pejorativa, ele acabou se tornando conhecido como um dos gêneros musicais mais populares da década de 1990. Características: o grunge é geralmente caracterizado por ser um estilo livre, com um som de guitarra que usa um alto nível de distorção, efeitos de fuzz e feedback. O grunge funde elementos do hardcore, punk e do heavy metal, apesar de algumas bandas realizarem com mais ênfase um ou outro. A música compartilha com o punk um som cru e interesses líricos semelhantes. No entanto, também envolve andamentos muito mais lentos, harmonias dissonantes e instrumentação mais complexa, que é reminiscente do heavy metal. Alguns indivíduos associados com o
Desenvolvimento do grunge, incluindo o produtor da Sub Pop, Jack Endino, e o T. Melvins, explicaram a incorporação do grunge de influências do hard rock como Kiss como provocação musical. Os artistas grunge consideram essas bandas cafona, mas mesmo assim gostam delas. Buzz Osborne do The Melvins descreveu-as como uma tentativa de ver quais coisas ridículas as bandas poderiam fazer e se safar. No início da década de 1990, a marca do Nirvana para começa, no formato das canções, tornou-se uma convenção de gênero.